Bom, agora está gravando. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu estou escrevendo um material da aula, né? Então, por exemplo, quem não tem acesso ao livro, texto, que eu falei na aula passada, que é o livro do... que é esse aqui, né? Que é o livro do Zil, você pode acompanhar o material. Só que eu não tive tempo de disponibilizar ainda, porque eu ainda estava fazendo alguns retoques, mas aqui tem... Eu digitei algumas coisas, tá? Então, assim, o material basicamente é como se fosse um livro mesmo, tá? Então, a gente tem a parte da matéria, alguns exemplos, e aí tem a parte de exercício. Então, assim, é como se você vai lendo, vai resolvendo e vai fazendo os exercícios. Os exercícios que eu vou passar para vocês são os exercícios do material, tá? Então, basicamente aqui hoje eu repeti os cálculos que eu fiz na última aula, né? Tá tudo digitado aqui. É bom que aqui tem alguns gráficos. Então, assim, sempre antes da aula, depois da aula, vocês podem dar uma lida, tá? Só que esse material aqui, eu vou atualizando ele. Então, à medida que eu for colocando no Moodle, para disponibilizar para vocês, eu não vou colocar novos, não. Eu sempre vou excluir um para colocar ele de novo. Então, ele vai sendo complementado à medida que o curso vai passando, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tem alguns exercícios, e aí eu começo a falar de variáveis separáveis, que possivelmente vai ser a matéria da aula de hoje. Mas depois eu vou dar uma atualizada, tá? Então, eu só vou vir aqui no Moodle, caso alguém queira, ó, eu vou vir aqui na disciplina de cálculo 3, aí eu ativo a edição, atividades, lista de exercício, tem umas aulas aqui, tem aula 1, deixa eu ver o que é essa aula 1 aqui. Isso aqui é matéria da... não é matéria não, tá? Peraí. Atividades... não, né? Adicionar um recurso aqui. Arquivo. Adicionar. Material aqui. 12/11, tá? Aí, essa parte aqui. Então o material já está lá. Então se alguém quiser pegar para já poder acompanhar a aula de hoje, já está disponível lá no Moodle. Acho que o Moodle hoje está funcionando normalmente, tá? Então sempre vou complementando esse material com os exercícios e assim por diante. Aí amanhã, de manhã, eu vou escrever mais algumas coisas e dar mais uma complementada para as aulas de segunda-feira, tá? Dê uma olhada lá. Bom, eu vou parar a apresentação aqui. Bruno, Oi. você ainda vai adicionar os alunos? Tipo assim, eu recebi a confirmação que eu fui na sua turma ontem à noite e não estou com acesso ao Moodle ainda. Você não está com acesso? Deixa eu anotar seu nome aqui. Giovana Astolfi Belli. Bruno. Só um pouquinho. Giovana Astolfi Belli. Quem mais? Bruno, até que eu falei com você no primeiro dia de aula, Felipe. Deu certo, Felipe? Sim, eu estou matriculado, só que eu estou igual a Giovana, não estou tendo acesso ao Moodle. Estou no Moodle da outro cálculo ainda. Eu também, não estou tendo acesso ao Moodle não. Quem mais falou aí? Foi a Giovana? Júlia. Peraí, deixa eu anotar todo mundo Coloquei aqui. no chat também, se ajudar. Júlia do Gait.
Isso. Eu vou olhar no... Deixa eu só ver se vocês já estão lá no Siscad, que aí fica mais fácil. Eu já vou olhar no Siscad e vou... Aí eu faço a inclusão automática lá, tá? Que eu não preciso ficar olhando um por um. Porque aqui parece que não consta o nome de vocês ainda. Júlia... Não, tá aqui. A Júlia, o Felipe e a Giovana. Vocês foram matriculados depois, né? Sim. Não, então tá. Eu, assim que acabar a aula, eu já coloco vocês lá na turma do mundo, tá? Professor, eu também não tô. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo inscrever Giovana. Matrícula 2017, 10, 862. Isso. Aí tem o Felipe Terreri. E a Júlia. Vou olhar seu nome completo aqui. Júlia Dugait. Eu entrei com outro e-mail, mas tem um outro nome antes, tem problema? Não. Não, mas tá. como assim? É que Peraí, é deixa eu Júlia ver. Cardia do Gás, eu entrei com outro e-mail, eu não entrei com um institucional. Ah, qual que é seu e-mail? Qual que é seu nome completo? Júlia Cardia, Cardia, aí do Gás. Júlia... Cardia? DIA, isso. Isso daí não apareceu aqui. Peraí. Ah, tá. Tá aqui. Ó, de acordo com a minha tela aqui, vocês estão na turma. Se vocês puderem dar uma olhada agora, eu agradeço, tá? Bom, aí, depois também vocês têm que me falar se vocês estão tendo acesso às aulas, aos vídeos, porque é interessante que vocês entrem com o e-mail institucional, tá? Que é o a matrícula, @ftm.edu.br, que aí vocês têm acesso às aulas automaticamente, certo? Apareceu aqui, Bruno, deu certo. Deu certo? Não, beleza, então. Então vocês já têm acesso à aula de hoje, né? Aqui também deu, Bruno. Obrigada. De nada. Professor, Oi. eu também não tô no Moodle ainda, cadastrado. Qual que é o seu nome? Guilherme Henrique Gonçalves Ribeiro. Guilherme. Tá. Aí depois eu cadastro vocês lá que estão faltando, certo? Aí até o final da aula, assim que acabar a aula, eu faço isso. Certo. Bom, beleza, então. Bom, aí aqui, ó, no livro no material que eu disponibilizei para vocês, tem a aula de hoje, tá? Se vocês quiserem copiar, eventualmente eu falo uma coisa diferente, mas aí vocês já podem seguir, tá? Vamos começar aqui. Vocês conseguem ver aqui deixa eu ver aqui. Esperei que a câmera não está funcionando. Tá. Vocês conseguem ver aqui no quadro branco? Sim. Bom, então vamos começar. Então, vamos falar na aula passada. Eu vou pegar um rascunho aqui. A gente viu uma equação diferencial que era dessa forma aqui, ó. Equações diferenciais é um assunto relativamente fácil, tá, pessoal? É difícil resolver integral. O que a gente viu? A gente viu uma função, quer dizer, viu uma equação diferencial que era dt igual a k, aí que tinha um t
menos uma temperatura ambiente. Tá? Lembra que essa função t aqui, na verdade, ela é uma função que depende do tempo, que é uma variável independente. Então, você tem a variável livre, que é a variável t, que é o tempo que varia, né? E aí você tem a sua função que depende desse tempo. Então, alguns fenômenos físicos, como eu disse na primeira aula, você não consegue determinar a função explícita que modela esse fenômeno. Né? Então, a gente precisa de uma equação diferencial para poder determinar, sei lá, a temperatura de um determinado tempo, ou então a quantidade de sal, alguma coisa assim, ou esses fenômenos físicos. Então, o nosso curso vai ser voltado para determinar essas soluções. A gente não vai trabalhar tanto com a parte aplicada, né? Porque isso aí é dado nos cursos específicos de vocês. Eu vou trabalhar mais com a parte teórica de resolver equações literalmente, tá? Na aula passada, eu resolvi essa equação aqui. Eu mostrei um método para resolver essa equação. Aí hoje, se der tempo, a gente vai ver a solução de um outro tipo de equação, tá? Então, antes de mais nada, vamos só definir algumas coisas aqui. Eu falei o que é uma equação diferenciável e hoje eu vou falar o que é uma solução, tá? Então, uma equação diferencial, uma equação... não, na verdade, deixa eu mudar aqui. Então, assim, então considera uma equação assim, ó. Uma equação espero que vocês entendam a minha letra aqui, tá? Assim, escrever assim no papel, minha letra é feia, mas no quadro é feia também. Então, por exemplo, o que envolve uma equação diferencial? O que é uma equação diferencial de ordem 1? Você tem a derivada de uma função com relação a uma variável, tá? Isso aqui pode variar, você pode mudar o nome da função, pode mudar o nome da variável, tá? Mas o que acontece? Existe uma relação entre a derivada e a própria função, que a gente vai chamar assim, tá? Então, considere essa equação, eu vou dar um nome para essa equação, que é chamado de 1. Tá? Então, considere essa equação. O que é a solução? O que é uma solução de uma equação diferencial? Uma solução de uma equação diferencial é uma função que satisfaz a equação diferencial, tá? Então, uma função y, aí essa função depende da variável x, tá? Uma função y é solução de 1, a solução dessa equação 1 aqui, que é essa equação que eu dei aqui, aí tem que ser solução em determinado intervalo, tá? No intervalo eu vou chamar assim, I, contida nos números reais, se y satisfaz 1, ou seja, se a função satisfaz isso, para todo x pertencente ao intervalo, tá? Para todo x pertencente ao intervalo I. Então, a solução, na verdade, é você ver se essa função ela satisfaz uma determinada equação diferencial, tá? Eu vou pegar alguns exemplos aqui para a gente poder fazer, que aí fica mais fácil de resolver. Então, por exemplo, ó, vou mudar aqui o slide, pegar uma outra folha. Por exemplo, vamos supor que você tem, eu vou pegar o mesmo exemplo da aula passada, um pouco diferente. Vamos supor que você tem essa equação diferencial aqui, ó, dt igual a k t menos ta. Certo? Então, essa função aqui, eu vou pegar uma função. Então, isso é uma equação diferencial, ou seja, você tem as derivadas da função, a derivada da função depende dela mesma. Então, se eu pegar, por exemplo, a função t igual a ta mais c
e elevado a kt, eu consigo provar que isso aqui é solução disso, tá? Então, essa função é solução da EDO. Aí, como é que você faz para verificar essa solução? Basta você pegar essa função e substituir dos dois lados. Se o resultado for igual, então significa que ela é solução, tá? Então, o que você faz? Ó, primeira coisa, eu vou olhar para essa equação aqui. Eu vou chamar essa parte da esquerda de 1, vou chamar a parte da direita de 2. Né? Então, por exemplo, quando você olha em 1, o que é a derivada de t grande com relação a t pequeno? Ora, de acordo com isso aqui, a derivada aqui vai ficar como? Ó, isso aqui é uma constante, que é a temperatura ambiente. Então, a derivada é zero. Aí, quando eu for derivar aqui, cai o K, então isso aqui vai ficar C, K, e aí a derivada exponencial é a própria exponencial, né? Então, KI elevado a KT. Então, essa vai ser a derivada, tá? Agora, vamos ver, se eu substituir do lado direito, essa função aqui, se eu substituir do lado direito, se essas duas coisas forem iguais, significa que é a solução, né? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar e vou substituir do lado direito. Então, K, T menos TA, vai ser quanto? Vai ficar K. Aí T, você vai pegar essa função aqui e vai substituir por essa. Eu estou vendo se é a solução. Aí eu troco o T, esse aqui, né? E aí eu troco pela expressão que foi dada ali, que é TA mais C e elevado a KT. Então, isso aqui, ó, é a minha função T. Né? Menos TA. Simplifica, né? Porque esse simplifica com esse. Multiplico K vezes C vezes elevado a KT. Então, eu vou ter que isso aqui é C, K e elevado a KT. Ou seja, essas duas coisas aqui, ó, são iguais. Tá? Tanto essa é igual a essa. Ou seja, derivada de t grande com relação a t pequeno é igual a K vezes t menos TA. Essas duas coisas são iguais, logo é solução, né? Eu tenho que isso aqui, logo é solução. Então, para verificar se uma função é solução, você tem que pegar essa função e substituir na equação diferencial. Se for igual, então significa que ela vai ser solução. Isso aqui vale para qualquer t pertencente aos reais. Então, ela é solução nos números reais. Né? Vamos pegar outro exemplo aqui. Vou pegar, por exemplo... Deixa eu só pegar umas folhas aqui. Vou pegar outro exemplo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, essa equação diferencial aqui, ó. D y dx igual a menos x sobre y. Tá? dy dx igual a menos x sobre y. Aí, eu vou fazer a seguinte afirmação. Essa relação aqui, ó, a relação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a constante é a solução para toda constante pertencente aos reais. Tá? Repara que aqui, nesse caso, eu não tenho a função y, ela não é dada explicitamente, ela é dada em termos implícitos. Tá? Então, se você falar que y depende de x, então você pode derivar isso aqui implicitamente. Tá? Derivando implicitamente, eu não sei se vocês lembram de derivada implícita, mas na verdade a derivada é só usar a regra da cadeia. Tá? Derivando implicitamente, você vai ter o seguinte, eu vou derivar dos dois lados com relação à variável x.
Você vai pegar essa equação aqui, eu vou derivar dos dois lados com relação a x, para ver se satisfaz essa equação inicial, a equação diferencial. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, eu vou derivar dos dois lados com relação a x. Então, você deriva, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E do lado direito, você vai derivar da mesma forma. Você vai derivar constante. Bom, do lado direito é fácil, né? Porque a derivada de constante com relação à variável x é zero. Então, do lado direito eu já tenho um zero aqui. Do lado esquerdo, eu já sei derivar primeiro, que é x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. A questão vai ser derivar y ao quadrado, né? Qual que é a derivada de y ao quadrado? Só que aqui, y é a minha função, porque ela está sendo dada em termos implícitos, né? Então, eu tenho que y é uma função que depende de x. Como ela está elevada ao quadrado, é natural de você pensar que a derivada vai dar o 2 cai, né? Então, assim, é natural da gente imaginar que aqui vai aparecer um 2y. Só que lembra que eu estou derivando, eu tenho que derivar essa função pela regra da cadeia, tá? Então, ou seja, o 2 cai, vai ficar 2y, só que aí você tem que multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro, que é o próprio y, pela regra da cadeia, tá? Então, isso aqui vai ser dy dx. Bom, mais uma vez, pessoal, isso aqui, ó, você tem que usar a regra da cadeia, tá? Isso aqui não é Roberto Carlos, não, é regra da cadeia, né? Então, ou seja, se você tem uma função y que satisfaz essa relação implícita, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a uma constante, derivando dos dois lados implicitamente, eu vou chegar nessa expressão. Aí aqui, basta você separar os termos, né? Então, por exemplo, eu vou passar o 2x para cá, então eu vou ter que 2y dy dx é igual a menos 2x. Corto os dois aqui, né? Esse 2 cancela com esse. E aí depois eu passo o y para cá dividindo. Então, eu vou ter que dy dx é igual a menos x sobre y. Que é exatamente essa equação diferencial original. Então, ou seja, essa função x ao quadrado mais y ao quadrado é a solução da equação, tá? A função não, na verdade é uma expressão que depende de x e y, tá? Tranquilo aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O senhor pode explicar de novo por que, quando você derivou em relação a y, deu dy dx? É porque, por exemplo, ó, vamos supor que você pega, eu vou pegar meu rascunho aqui, por exemplo, pega a função, deixa eu pensar aqui, pega a função seno de x ao quadrado, né? Aí você vai derivar. Só que aqui para derivar, você tem que lembrar da regra da cadeia, porque aqui eu tenho uma função composta. Eu tenho a função f de x, que é x ao quadrado, e eu tenho deixa eu pegar uma folha maior, peraí. Vou explicar de novo. Então, vamos supor que você vai derivar a função seno de x ao quadrado, né? Então, você tem uma composta aqui. Essa composta, a função f de x é x ao quadrado, e aí você tem uma função g de x, que é seno de x. Porque se você fizer f composta de g, significa que você vai pegar a função g e vai colocar aqui dentro, né? Então, você tem f de seno de x. Só que o que a f faz? A f pega o cara que está aqui dentro e eleva ao quadrado. Então, vai pegar esse cara e vai elevar ao quadrado, né? Então, isso aqui é seno ao quadrado de x. Isso aqui você pode escrever assim também, né? Você pode escrever seno ao quadrado de x. Então, aqui você tem uma função composta. Você precisa usar a regra da cadeia. Para derivar uma função composta, com relação à única variável que existe, que no caso aqui vai ser x, né, que é a derivada de f de g de x, o que acontece? Você deriva a função f e aplica na de dentro, e aí você tem que multiplicar pela derivada da função que está aqui dentro. Isso é a regra da cadeia, tá?
Então, é g' de x. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se você quiser derivar a função seno ao quadrado de x, aí você tem que derivar. Primeiro você deriva a função 2, é a função que está elevada ao quadrado. Então, você cai o 2 e mantém o seno. Ou seja, eu estou derivando x ao quadrado, mas eu estou aplicando na função. Você está derivando, mas você está aplicando a função. Então, você está derivando a função x ao quadrado, mas está aplicando a função. Só que aí você tem que multiplicar pela derivada da função que está dentro. Né? A função que está dentro aqui é o seno. O derivado do seno é cosseno. Né? Então, isso é a regra da cadeia. Nesse caso lá do exemplo que a gente viu, eu tenho uma função... Vou pegar um rascunho aqui. A minha função ela é y ao quadrado. Ou seja, na verdade ela é assim, ela é y de x ao quadrado. Né? Y de x ao quadrado. Então, qual que vai ser a derivada disso? O que acontece se eu vim aqui derivar? Ora, o 2 cai, multiplica pela função. Só que aí você tem que derivar a função que está aqui dentro, né? Que é dy dx. Regra da cadeia. Ficou claro? Ficou sim. Beleza, então. Bom, aí, então a gente vê que essa função aqui, ela é solução da minha equação diferencial. Então, isso é uma solução de uma equação diferencial. Tá? Basicamente, é isso que é uma solução. Só que o que acontece? Na aula de hoje, a gente vai ver uma técnica chamada de variáveis separáveis. Que assim, eu estou só mostrando o que é uma solução, mas ainda falta mostrar para vocês como que eu faço para resolver efetivamente. Porque na primeira aula eu falei para vocês como que resolve um caso bem específico e o método é um pouco complicado, né? Só que aí hoje a gente vai ver um método que funciona bem para resolver uma gama grande de equações diferenciais, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Então a gente está partindo para resolver isso aqui. O método chama variáveis separáveis. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Eu vou pegar um exemplo que não é tão difícil assim de ser resolvido, né? Por exemplo, eu vou pegar uma equação. Então, a gente está partindo para resolver as equações diferenciais, né? Por exemplo, eu vou pegar a equação dy dx igual a y. Dy dx igual a y. Ou seja, a derivada da função é igual à própria função. Que tipo de função que satisfaz isso, né? O problema é que aqui, esse meu dy dx, na verdade, ele é a derivada da função com relação a x. Basicamente, é o y' de x. Então, eu estou derivando a função com relação à variável x. Esse símbolo... Melhorou agora. Esse símbolo que aparece aqui, esse dy dx, ele não é um quociente por enquanto. Ele é uma derivada. A gente escreve ele com notação de quociente para simbolizar que eu estou derivando a função y com relação à variável x. Né? Do lado direito já está implícito, porque quando eu coloco y' de x, subentende-se que a única variável que essa função tem é x. Essa notação de d, eu só posso derivar funções que têm uma variável. Se você usar aquele parcial assim, sempre aquela que é assim, isso significa que você está calculando derivada parcial, ou seja, a sua função tem mais de uma variável. Então, esse cara aqui do denominador pode mudar. No meu caso aqui, isso não vai mudar, porque essa função y ela só tem uma variável que ela depende, que é a variável x. Tá? Mas, por exemplo, e se eu pudesse, como um golpe de mágica aqui, multiplicar cruzado? Ou seja, se eu pudesse vir aqui, passar o y para cá
e passar o x para cá. Então, o que eu estou fazendo aqui é multiplicar cruzado. Estou trocando esses dois caras de lugar, né? Então, isso aqui ficaria assim. Repara que essa notação é estranha. Ela é feia, né? Porque o que é dy? O que é dx? Dx é 1, não é? O que significa isso? Só que essa notação aqui ela fica melhor se você integrar dos dois lados, né? Por exemplo, você vem cá e integra. Aí você pensa assim, putz, eu consigo integrar o lado esquerdo e consigo integrar o lado direito, né? Porque, ó, qual que é a integral de 1 sobre y dy? É ln do modo de y. Mais uma constante aqui. Qual que é a integral de dx? Que na verdade aqui é 1 dx. É x mais uma constante. Bom, aí eu preciso saber quem é a função y. Então basta eu isolar a função y aqui. Como que eu faço isso? Né? Eu vou passar essa constante para cá. Então vai ficar ln do módulo de y. Aqui vai ficar x mais uma constante. Aí, na verdade, essa constante que eu coloquei aqui, nada mais é do que C2 menos C1. Aí eu aplico exponencial dos dois lados, assim, uma coisa que eu acho que a gente até já fez na última aula, né, de aplicar exponencial dos dois lados. Então, aplica exponencial, vai ficar assim. Aqui vai ficar e elevado a x mais constante. Bom, exponencial do logaritmo vai ser a própria função. E aqui vai ficar e elevado a x. Aí eu retiro. Eu vou chamar isso aqui de C2. Não, C1, C2, eu vou chamar isso aqui de C3. Aí eu tiro o módulo dos dois lados, vai ficar só assim. E aqui vai ficar mais ou menos e elevado a C3 vezes e elevado a x. E aí, beleza, acabou, né? Eu já tenho explícita qual que é a minha função. Então, eu tenho... Aí eu vou pegar toda essa constante aqui, ó. E vou chamar de constante C. Então, meu y, no caso, seria constante e elevado a x. Seria constante e elevado a x. Então, é isso aqui que eu tenho. Então, ou seja, se eu puder... Qual foi a sacada inicial, né? A sacada inicial é se eu puder multiplicar cruzado. Ou seja, se eu puder olhar para essa diferencial, essa derivada, como sendo um quociente. Se isso for verdade, então eu posso usar o argumento. E a resposta é sim, né? Porque assim, por que a resposta é sim? Porque senão eu não ia ficar falando esse monte de coisa aqui se você não pudesse usar isso, né? Estaria perdendo tempo de todo mundo aqui. E segundo, porque a notação, que é essa notação de Leibniz, ela existe justamente para isso, né? Para poder facilitar esse tipo de cálculo. Agora eu vou explicar para vocês por que isso dá certo, né? Por que essa notação ela funciona, né? Só que para isso, você tem que olhar para a sua equação diferencial dessa forma aqui, ó. Então a gente vai supor, né? Suponha. Só que assim, o que acontece, pessoal, é o seguinte. A gente tem uma gama muito grande de equações diferenciais para poder resolver vários problemas reais. Só que assim, não existe um único método para resolver todas essas equações. Então a gente vai estudar vários métodos para resolver vários tipos de equações diferenciais. Então esse aqui é o primeiro método. Na verdade, ele é o segundo método, porque na aula passada eu expliquei mais ou menos. Só que vocês vão ver que o método de hoje serve para poder resolver a equação da aula passada. Então, basicamente, a gente está vendo um primeiro método para resolver a equação diferencial, né? Então, suponha que a equação diferencial dy dx, que é dessa forma aqui, ó, xy. Repara que aqui, esse f aqui, é como se fosse essa função que está aparecendo aqui do lado direito. Uma função de duas variáveis,
tá? Depende tanto de x quanto de y. Mas y é uma função que depende de x, né? Então, suponha que essa equação diferencial ela possa ser escrita dessa forma assim, ó. Possa ser escrita dessa forma aqui, ó. dy dx. Suponha que você possa separar em duas funções. Uma função que depende de x e uma função que depende de y, tá? Aí eu vou poder multiplicar cruzado aqui. A ideia é justamente essa, é passar essa função que está aqui para cá e integrar, e depois passar o dx para cá e integrar, tá? Então, ó, se pudermos escrever então, por exemplo, ó, se eu puder multiplicar cruzado, ou seja, se eu puder passar o g dessa forma aqui, e eu puder passar o dx para cá, e integrar dos dois lados, até vou colocar uma outra caneta aqui, né? Se você puder fazer isso, então a gente vai resolver um problema muito bom, tá? Então, ó, se eu puder multiplicar cruzado e integrar, então a gente pode resolver isso de uma forma bem mais rápida. Eu vou mostrar para vocês por que isso pode ser feito, tá? Bom, primeira coisa que você tem que supor é que a sua função dy dx ela é escrita como sendo h de x sobre g de y. Repara que o que eu fiz aqui, né? Repara que o que eu fiz aqui é o que a gente quer fazer, mas eu vou explicar para vocês como que isso pode ser feito sem necessariamente olhar para isso como um quociente. Eu vou olhar isso como sendo uma derivada mesmo, né? Então, a única coisa que por enquanto eu posso fazer aqui, pessoal, isso aqui é um g de y, tá? É passar esse g de y para cá. Então, eu vou pegar o g de y. Aí aqui vai ficar assim, dy dx, tá? E aqui do lado direito vai ficar só h de x. Vai ficar h de x. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Se y é uma função da forma f de x, ou seja, se y é uma função que depende de x, então, dy dx é f' de x. Né? É f' de x. Aí, por exemplo, se eu pegar isso aqui, que eu acabei de escrever, que eu vou chamar de um asterisco, e pegar isso aqui, e substituir nessa equação aqui, ó, substituir nessa equação, vai ficar assim, ó. Bom, então vamos lá. Então vai ser g de y, né? Eu até vou puxar, não vou puxar a setinha aqui, não, senão vai ficar muito complicado. Eu vou chamar isso aqui de 1. Eu vou chamar isso aqui de 1. Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar g. Bom, mas o y é uma função que depende de x. Então você pode chamar g de f de x. Vezes dy dx, eu vou trocar por f' de x. E do lado direito eu tenho só h de x, tá? H de x. Aí, essas duas funções são funções que dependem só da variável x. Tanto a que está do lado esquerdo, por último aqui, quanto a função que está do lado direito. Só depende da variável x. Então, eu posso integrar dos dois lados com respeito à variável x. Então, integrando aqui dos dois lados, eu vou ter o seguinte, ó, integrando. Então, vou ter que a integral de g
de f de x, f' de x dx, né, é igual a integral de h de x dx, certo? Aí aqui, ó, eu tenho uma função que é exatamente a função que eu posso ter na minha... Isso aqui é uma... Eu posso olhar isso aqui como sendo o teorema da mudança da variável, né? Porque na mudança de variável, por exemplo, se eu falar que y é igual a f de x, se eu falar que y é igual a f de x, lembra lá na mudança de variável que aí você tem que derivar isso. Então, o meu dy vai ser a derivada dessa função com relação a x. Certo? Que é exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Então, isso aqui vai virar um dy. E o que está aqui dentro, que é essa função aqui, vai virar y. Né? Lembrando que isso aqui é o teorema da mudança de variável, tá? Teorema da mudança de variáveis. Teorema da mudança de variáveis, né? Isso aqui. TVM. Né? Então, essa integral, eu posso trocar ela por aquilo que eu queria, que é a integral de g de y, aí o que era tudo isso vira dy, né? Igual a integral de h de x dx. E eu resolvo meu problema, tá? Então, ou seja, se a minha equação diferencial tivesse a cara dy dx igual a h de x g de y, e eu puder multiplicar cruzado, eu posso simplesmente integrar dos dois lados, um lado com relação a y e o outro lado com relação a x, que isso vai me dar a solução, tá? Então, se isso acontece, então essa parte aqui, né, também acontece, certo? Essa é o primeiro método de resolução de equação diferencial, que é chamado método das variáveis separáveis, ou separação de variável, seja da forma que você for. Só que assim, do lado esquerdo tem que ficar só o que depende de y, do lado direito tem que ficar só o que depende de x. Digamos assim, que as letras não podem ficar misturadas, tá? Então você tem a variável y e a variável x, então o que é y fica de um lado e o que é x fica do outro, tá? Eu vou resolver um exemplo aqui rapidamente usando isso para vocês verem que, embora isso aqui possa parecer um pouco complicado, porque a gente tem que usar o teorema da mudança de variável, tudo que a gente fez aqui são contas relativamente simples, tirando o teorema do valor médio, tá? É um pouco mais fácil do que parece. Porque, por exemplo, lá no começo da aula, eu falei dessa equação aqui, ó. dy dx igual a menos x sobre y. Né? Bom, essa aqui é até fácil. Porque o que acontece? Se eu multiplico cruzado aqui, então, ó, vou multiplicar cruzado. Vou passar o y para lá e o x para... Não, na verdade, eu vou passar o dx para cá. Né? Se eu multiplico cruzado, então vai ficar assim, ó, y dy igual a menos x dx. Certo? E aí eu integro dos dois lados. Porque quando você integra, você já tem a expressão bonitinha. Ora, qual que é a integral de y? Y² sobre 2. Mais uma constantezinha aqui. Qual que é a integral de x? É x² sobre 2. Mais uma constante C2. Certo? Bom, aí eu posso pegar isso aqui e passar para cá. Então vai ficar assim, y² sobre 2 mais x² sobre 2 é C2 menos C1. E aí eu pego esse 2 que está do lado esquerdo em evidência e passo para cá multiplicando. Então isso vai ficar assim.
x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2 C2 menos C1. Aí tudo que está aqui do lado direito, eu vou mudar e vou chamar de outra constante. Porque assim, ó, quando você integra, aparecem constantes. Aí que se você chamar de uma outra constante, vai dar certo também, tá? Então aqui você chama de constante. Então você vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a constante. E aí você tem a solução do seu problema, tá? Então isso aqui, ó, é uma expressão, tá? Dada em termos implícitos de y, que satisfaz essa equação diferencial, tá? Então aqui a gente já tem nosso primeiro método, certo? Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, então. Eu vou fazer mais um, aproveitar que a gente tem um pouquinho de tempo aqui. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Geralmente os... deixa eu ver um que é mais difícil aqui. Eu vou fazer o que eu fiz na aula passada, que aí a gente faz ele aqui para ver usando separação de variáveis. Pra gente ver. É bom que a gente toma conhecimento de algumas coisas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma equação assim. dtzinho, igual a... Vou fazer uma pegadinha aqui. 2 menos t. Tá? Só isso. dt sobre t igual a t. Então, a gente vai usar o método de separação aqui. Então, ó, repara que do lado direito, eu tenho só coisas que dependem da letra T maiúscula. Então, eu vou passar tudo para o lado esquerdo. Né? Então, isso aqui vai ficar assim, dt sobre 2 menos t. E esse dt minúsculo aqui, eu vou passar para a direita multiplicando. Então, isso aqui vai ser assim, dt. Certo? Aí, sendo assim, você integra dos dois lados. Eu vou integrar aqui. E aí eu vou integrar aqui. Né? Bom, do lado direito, é fácil, né? Porque a integral de dt, integral de 1 dt, é t mais uma constante que eu vou chamar de constante 2. Que a 1 vai ficar do outro lado. Agora a pergunta, ó, qual que é a integral de 1 sobre 2 menos t? Me empresta o coisinha. Vou rodar. De musiquinha. É 1 sobre raiz de alguma coisa, né, Bruno? Não. Qual? ln de 2 menos t. Bom, vamos ver se é ln de 2 menos t. Porque assim, ó, a integral de 1 sobre x dx valendo 100 mil reais. Quanto que é? Acabou o tempo. Essa integral aqui é ln do modo de x, tá? É ln do modo de x. Agora, por exemplo, se você tiver a integral de 1 sobre 1 menos x dx, por que você não pode falar que isso aqui é ln de 1 menos x? Né? Por que está errado? Porque se eu derivar isso aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia, que foi o que eu falei mais cedo. Né? Então, por exemplo, a derivada com relação a x do ln do módulo de 1 menos x, quanto que vai ser?
Ó, eu derivo, a derivada do ln é 1 dividido por quem está aqui dentro. Então, vai ficar assim, vai ficar 1 sobre 1 menos x. Só que aí, pela regra da cadeia, você tem que derivar quem está aqui dentro. Né? Tem que derivar quem está aqui dentro. A derivada de quem está aqui dentro é menos 1. Então, aparece um menos aqui. Então, nesse caso aqui, para corrigir esse defeito, isso aqui dá menos. Então, ou seja, a integral de 1 sobre 1 menos x dx é menos ln do modo de 1 menos x. Né? Bom, beleza, então. Então, quanto que vai ser a integral de 1 sobre 2 menos t dt grande? Isso vai ser menos ln do módulo de 2 menos t. Tá? Então, essa integral aqui, do lado esquerdo, tem que lembrar dessas regras, tá, pessoal? Depois vocês façam uma pequena revisão aí. Então, essa integral que está aqui vai dar menos ln de 2 menos t. Mais uma constante que eu vou chamar de C1 aqui. Aí agora é só isolar o t, para poder determinar qual que é a solução. Eu vou fazer aqui rapidamente, mas é só um processo de passar, tipo assim, de isolar essa função t maiúscula aqui. Né? Bom, aí se você for fazer isso, o que você pode fazer? Você pode, primeiramente, passar as constantes para o mesmo lado. Isso é igual a t mais C2 menos C1. Depois pode passar esse menos para cá, para não confundir. Vai ficar L em 2 menos t é igual a t. Aí aqui, ó, essas constantes que aparecem aqui, pode chamar de outra letra. Você pode chamar isso aqui de C3, por exemplo. Vai ficar mais C3. Aplica o exponencial dos dois lados. Vai ficar e elevado a L em... Bruno, não é menos ali? Menos t menos C3? Ah, é verdade, aqui é menos. Aí aqui, o que você pode fazer, ao invés de colocar o menos aqui, é falar que isso aqui é menos C3 e aí fica mais lá. Vai ficar mais fácil, tá? Mas tanto faz. Todo jeito vai ficar constante depois. Mas obrigado. Aí vai ficar 2 menos t. E aí do lado direito vai ficar e elevado a menos t vezes mais C3. Bom, a e elevado a exponencial é a própria função que está ali dentro. Então isso vai ficar módulo de 2 menos t igual e elevado a menos t vezes e elevado a C3. Tira o módulo. Se eu tirar o módulo vai ser positivo ou negativo, né? Então isso é 2 menos t igual a mais ou menos... Ou era para ter tirado o módulo, eu não tirei. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Aí aqui vai ficar assim, 2 menos t igual a mais ou menos e elevado a menos t. Peraí. Vou colocar assim. Vezes e elevado a menos t. Aí, esse mais ou menos e elevado a constante, você pode chamar de uma outra constante. Que eu vou chamar de c, tá? Bom, aí é só passar o t para cá, essa outra expressão para lá, e aí você isola a função t. Então, isso aqui é 2 menos constante e elevado a menos t. Tá? Essa aqui vai ser a solução final. Essa é a solução. Ou seja, essa função aqui satisfaz isso aqui. Porque, assim, no fim das contas, o que é difícil aqui? Porque, assim, se você for ver, o processo em si ele é mais fácil do que o resto. Porque, basicamente, o que tem diferente disso que a gente está vendo para o curso de cálculo 1? É essa passagem daqui para cá. É você resolver DO. Porque daqui para frente, o que você vai fazer é resolver integral e isolar o valor do t. Que são coisas, teoricamente, mais simples do que um curso de DO. Tá? Mas, geralmente, pessoal, na minha experiência aí, né, de cálculo 3, eu vejo que a técnica o pessoal aprende bem.
O problema é só na hora de resolver a integral, né? E isolar esses caras aqui, que às vezes tem um problema. Reparar, vocês viram aí que eu até errei o sinal aqui, mas aí tem que prestar atenção nessas coisas, né? Bom, então o difícil é resolver a integral, porque aqui, se você multiplica cruzado e resolve a integral, acabou o problema. Então, resolveu a integral e chegou na sua solução, ou seja, a temperatura aqui é 2 menos uma constante vezes e elevado a menos t, tá? Então, deixa eu só dividir a tela com vocês aqui de novo, para mostrar para vocês como que está aqui na apostila que eu postei para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui, variáveis separáveis, eu explico aquela parte toda, né? Tá tudo bem explicado aqui, tá digitado, então assim, vocês não precisam nem copiar se vocês não quiserem. Aí aqui tá tudo em... Depois eu vou fazer algumas alterações aqui, são pequenas. Aí tem alguns exemplos, que são... eu resolvi só um por enquanto. Eu resolvi só um por enquanto, um exemplo, mas aí depois eu vou colocar mais coisas, tá? Amanhã de manhã, até a hora do almoço mais ou menos, dê uma olhada no Moodle, que aí eu vou colocar mais coisas e alguns exercícios para vocês, tá? Então, assim, não achem... eu vou fazer assim, eu vou... 2 horas? Eu vou editar esse material aqui, depois da aula agora, então até umas 4 horas eu dou uma atualizada lá, tá? Então já vai ter alguns exercícios que vocês podem fazer e dá para vocês seguirem esse material, certo? Então, assim, por hoje é isso, tá? Eu não vou ficar falando aqui na frente do computador por 2 horas, porque se torna improdutivo para todo mundo. E aí, se você tiver alguém tem alguma dúvida com relação à aula de hoje? Não? Deixa eu olhar no chat aqui. Tranquilo? Então tá, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu vou atualizar o Moodle, vou colocar as e-mails de todo mundo. Quem não tiver conseguindo acessar a aula diretamente com e-mail, já vou cadastrar também. E eu vou atualizar esse material para a aula de hoje, tá? Que vai ter a aula de hoje e mais uma lista de exercícios que vocês podem começar a fazer. Já tem uma lista de exercícios. O volume do livro é o volume 1, tá? Então, é o primeiro volume que a gente vai ver quase inteiro por enquanto. Certo? Mais alguma dúvida? Beleza, então, pessoal. Até semana que vem. Bom fim de semana e bons estudos aí, tá?